Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Cíntia, professora de produção textual, e nós vamos dar continuidade com as nossas atividades, certo? Na aula passada, nós vimos um conteúdo novo, hoje eu vou trabalhar um outro gênero textual com vocês, tá certo? E vamos dar continuidade, identificar as características desse gênero, a estrutura do gênero, como produzir esse gênero textual, tá? E identificar essas partes a partir das imagens que eu vou mostrar para vocês dentro dos slides, tá certo? O esquema de aula vai ser basicamente o mesmo da aula passada. Eu preparei alguns slides e dentro desses slides eu coloquei imagens relacionadas ao gênero textual, que é o gênero capa de revista, certo? Vamos identificar as partes dessa capa de revista, a importância de cada parte, a função, certo? E interpretar, né? Fazer o processo de inferência a partir das imagens, né? A partir do texto verbal, do texto não verbal, tá? Então é isso, vamos lá? Pronto, pessoal, o gênero é capa de revista, certo? E a partir de agora eu quero falar um pouco sobre esse gênero, tá? A capa de revista, como eu sintetizei aqui para vocês, tá? É uma espécie de cartão de visita ou uma vitrine. Por que vitrine, né? Vamos pensar um pouco a respeito dessa palavra, dessa analogia da capa de revista com a palavra vitrine. A vitrine é um meio em que você publica as coisas, em que você chama a atenção do cliente, não é verdade? Quando você vai numa loja, que você olha a vitrine da loja, você vê o quê? As principais peças, seja de roupa, de sapato, adereços, acessórios, enfim. Você vê o que está em destaque dentro daquela loja, não é verdade? Então, aquela vitrine ela tem que estar bem posicionada, tem que ter os melhores acessórios, né, os melhores objetos, certo? Para chamar a atenção do cliente somente pela vitrine. A capa de revista, ela exerce exatamente a função de uma vitrine de loja. Por quê? Porque o leitor, assim que ele pegar a capa da revista, pegar a revista, ele vai olhar o quê? A capa. Geralmente, nós não olhamos diretamente o que tem dentro de um livro, o que tem dentro de uma revista. Nós vamos ver a capa para, a partir dessa capa, sermos incentivados à leitura, certo? Então, assim, essa comparação de vitrine com relação à capa da revista é a melhor comparação que nós podemos fazer para falar da importância de uma boa capa de revista, certo? Dos aspectos visuais, certo? Da relação de texto verbal com texto não verbal. É o que eu falei nas últimas aulas, né? A multimodalidade, a mescla desses modos, dessas formas que você utiliza o texto, né? Que você vai construir esse texto, certo? E essa mescla de símbolos, de cores, de imagens, né? A diversificação de tamanhos de imagens, certo? Tudo isso tem uma importância dentro da capa da revista. Não é em vão, não é por nada que o título, né? A manchete da revista, da capa, ela tem uma letra maior, certo? O nome da revista, ela tem um nome diferenciado do tamanho, da cor, das outras palavras, dos outros nomes que vêm juntamente com a capa da revista, certo? E aí, ao longo da aula, vocês vão entender, vão visualizar tudo isso que eu tô falando para vocês, certo? Eu coloquei aqui duas capas de revistas com temas bem diversificados. Tanto é que eu coloquei duas revistas diferentes. A primeira é a Ciência Hoje. Essa revista em si, ela fala de todos os assuntos relacionados dessa revista são pertinentes à área da ciência, a pesquisas, a resultados de pesquisas, certo? E são publicados com uma linguagem mais acessível para o público geral, certo? Nessa outra revista da Super Interessante, também, né, são matérias relacionadas a curiosidades, tá? Enquanto a Ciência Hoje trabalha questões de curiosidades da área da ciência, a Super Interessante ela vai tratar de uma série de outros temas, tá? Temas históricos, da ciência em si também, certo? De filmes, de ficção, enfim, é uma série de coisas. Então, assim, a pergunta que eu quero falar é a seguinte: qual dessas revistas você escolheria para folhear e ler? Eu tenho certeza que a decisão que vocês vão tomar a partir da escolha da capa de revista,
certo? A partir da capa vai se dar pelo que mais vai chamar a atenção de vocês. E o que é que vai chamar a atenção? Inicialmente a imagem, certo? A manchete, aquela frase que está lá centralizada, né? Que está dando uma ênfase maior. Vamos lá, na capa de revista Ciência Hoje, a frase que está em destaque é: como caminha a humanidade? É uma pergunta. A partir dessa pergunta, você vai começar a fazer perguntas para si mesmo sobre do que trata a revista, não é verdade? E aí isso vai aguçar a sua curiosidade a mergulhar nos textos da revista. O mesmo pode acontecer com a revista Super Interessante, que é o quê? 70 mulheres que mudaram o mundo. E aí você vai começar a perceber, fazer essa relação desse texto verbal, né? 70 mulheres que mudaram o mundo, juntamente com o texto não verbal, com a imagem dessas mulheres na capa da revista. E aí vocês vão associar e espera-se que seja falado sobre o quê? Sobre Frida, enfim, sobre todas essas mulheres que estão na capa dessa revista. Essa outra capa de revista, também da Super Interessante, certo? Eu coloquei uma imagem bem impactante, né? E a manchete da revista, né? O título principal, a frase principal que dá essa ênfase, né? Fala exatamente o quê? Smartphone, o novo cigarro. E aí você vai relacionar com a imagem que você está vendo, né? De um homem olhando para a tela de um celular e essa relação de contato, né? Visual, bem mais que visual, né? Se você for analisar a imagem, certo? Apenas a imagem, a fotografia da capa de revista, às vezes ela é suficiente para dizer do que vai se tratar a revista em si. E às vezes a gente precisa fazer essa relação da imagem com o texto verbal. Mas é importante observar não apenas esses detalhes, tá certo? Isso aí eu tô falando mais da questão de interpretação para o que vem dentro da revista. Mas hoje eu também quero falar de uma estrutura, tá? A estrutura básica da capa de revista, que eu coloquei aqui ao lado alguns tópicos, tá? Eu espero que vocês observem, né? O nome da revista, aqui em cima, Super Interessante. É importante vocês identificarem essas partes, porque algumas atividades do livro de vocês e algumas atividades que faremos também, né, para identificar essas partes na revista. Então, vocês precisam se ater bastante a esses tópicos que eu coloquei, tá? O nome da revista, fácil de encontrar dentro da capa. O ano e o mês de publicação, nessa revista, nesse caso, fica aqui, tá certo? Ó, outubro de 2019, certo? O mês e o ano de publicação. A editora, aqui embaixo, ó, editora Abril, tá? A periodicidade da publicação, de quanto em quanto tempo essa revista ela é publicada. Então, quando nós olhamos o ano e o mês de publicação, nós já percebemos que essa revista ela é publicada mensalmente. Por quê? Porque só mostra o quê? O mês e o ano. Então, dá-se a ideia de que todo mês ela é publicada, certo? E o preço, aqui embaixo, o último tópico que eu coloquei, tá bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, preto, da capa da revista, tá certo? Mas o que é manchete, o que é lead, o que é slogan? A manchete, ou podemos chamar de título principal, certo? É aquela frase simples, mas que geralmente dá um impacto maior na capa. Mas como é que eu vou saber qual é a frase que dá um impacto maior? É a frase de destaque, a frase que tem uma letra maior, certo? É a chamada principal da capa de revista. O lead, né? O lead é uma frase, como é que eu posso dizer? Nós encontramos todas as informações necessárias no lead. Como? Todo texto que vai retratar uma notícia, ele tem um lead. Geralmente ele tem um lead. O lead é um pequeno texto, pequenininho, que vem antes da notícia em si. Nesse lead nós vamos encontrar respostas sobre onde aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu, o que vai se passar na notícia, né, no texto seguinte. E o slogan é a frase de efeito, é uma frase curta, de fácil memorização, que não é apenas na capa da revista que nós vamos encontrar, nem em outros textos relacionados à notícia. Tá? Nós podemos encontrar muito frequentemente o slogan em anúncios,
certo? Todos os anúncios publicitários, anúncios institucionais, eles vão trazer um slogan para facilitar a memorização do leitor, certo? Aqui, por último, eu coloquei uma capa de revista bem interessante, que não é sobre a revista Super Interessante, nem a ciência hoje, mas é sobre literatura, né? Nós falamos tanto de literatura nas nossas aulas de produção textual e eu resolvi colocar essa capa de revista para nós analisarmos, certo? Dentro dessa capa de revista, nós vamos analisar alguns elementos verbais e visuais que também compõem essa capa de revista, certo? Qual é a primeira imagem que nós vemos quando olhamos para essa capa de revista? A fotografia de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, um grande escritor brasileiro, certo? E fundador do movimento armorial e literatura baseada na cultura popular, certo? Também vamos falar sobre ele nas nossas aulas, tá bem? Então, o que é que nós precisamos identificar? Título e subtítulo da publicação. O título, ó, literatura, aí tem aqui, ó, literatura no caso é o nome da revista, tá certo? Ariano Suassuna é o título, né? O tema principal que vai ser abordado dentro dessa revista, tá? Então, título, aqui, Ariano Suassuna, tá? Fundador do movimento armorial e a literatura baseada na cultura popular. Essa frase aqui, ó, com a letra branca, que diferencia do nome do autor, né, de Ariano Suassuna, é o subtítulo da publicação. Temos a imagem principal, que é a imagem de Ariano, certo? Aqui. E imagens secundárias. As imagens secundárias são imagens auxiliares a essa imagem principal, que nós podemos ver aqui em cima de fundo, certo? Algumas imagens bem distantes, tá certo? Que seriam esses dados de referência, certo? Também aqui embaixo, tá certo? Tem editora, né? Ano de publicação, mês de publicação, tudo isso seriam os dados de referência, certo? Chamadas secundárias. O que seriam essas chamadas secundárias? Se vocês perceberem, tá? Nós vamos encontrar o título. Cadê? Aqui. O mouse tá passando aqui, tá certo? Ó, título, subtítulo, que é uma notícia. É uma chamada principal, certo? O título e o subtítulo da publicação, ele está se referindo a uma notícia principal que existe dentro dessa capa. Mas isso não significa dizer que não vai ter outras notícias que não sejam relacionadas a Ariano Suassuna dentro da revista. Ou seja, teremos a notícia de Ariano Suassuna e teremos chamadas secundárias, que são esses pequenos textos aqui, ó, ao redor da capa da revista, próximo, certo? Essas informações, né, essas frases, essas chamadas, como podemos dizer, são chamadas de chamadas secundárias, certo? E a manchete em si, né, que é o tema principal também, nós podemos dizer que a manchete também é tudo isso aqui, né? Ariano Suassuna, fundador do movimento, são essas frases que causam um impacto na gente, que quando nós olhamos, nós já vamos nos deparar com essa frase. Às vezes, involuntariamente, já estamos lendo essas frases, né? Que são as chamadas, elas realmente chamam a atenção do leitor para a leitura da revista, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessas pequenas análises da capa da revista, certo? Que vimos hoje. A estrutura, certo? Como é dividida essa capa de revista, não é verdade? A importância da interpretação, da relação, né? De texto verbal com visual, né? A fotografia, a imagem que vem na capa de revista, ela diz muito. E esse processo de interpretação, né, que nós fazemos do texto visual com o texto verbal é muito importante para identificar os principais conteúdos que vão ser abordados na capa da revista. Não é apenas as chamadas, a chamada principal, a chamada secundária, não é somente o título e o subtítulo que vai chamar a sua atenção. Principalmente, eu acredito que em primeiro lugar é a imagem, é o texto visual, né? É o texto não verbal.
certo? Então prestem atenção, façam essa relação, né, de visual com verbal, e vai ser muito importante para que vocês realizem essas atividades, certo? 16 a 24 do livro de atividades. Todas essas páginas estão relacionadas à identificação, certo? Dessas partes, dessas estruturas e a interpretação da capa da revista. Como eu mostrei aqui para vocês. Vou voltar, tá? Essa capa de revista é muito interessante, por quê? Porque a imagem, ela realmente traz uma importância muito grande no processo de interpretação, certo? Vocês precisam fazer esse processo de interpretar através do visual, certo? Não esqueçam disso. Vai ter muitas capas de revista no livro de vocês. Nessas páginas aqui, vocês precisam analisar as capas de revista, relembrar a estrutura, os elementos verbais, os elementos não verbais, essas partes que compõem a capa da revista para realizar essas atividades, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.